a bênção de um guardador do sábado que não come carne de porco, mas quer ir para o mesmo céu do assembleiano, eu tenho o dom de línguas. Eu tenho o dom de línguas. Não estou falando isso para exaltação própria, não. Eu acredito no dom do Espírito. Eu tenho o dom de línguas. Deus me deu, mas não para minha exaltação, não para o meu envadecimento, não para minha edificação. O derramamento do Espírito Santo em Atos, lá dizem que falaram em dons de línguas. Ela diz que essas dons de línguas não eram estranhas da forma que a gente, assembleanos, fala. Eram idiomas. Em Coríntios, Paulo trata desse assunto também. E eu tenho alguma dúvida na questão da Bíblia, porque com tanto que a Bíblia que a gente lê, ela tem a tradução, não é exatamente original do hebraico. Na Bíblia, dá alguma brecha, alguma porta para a forma que a gente crê, a fé que a gente tem, o dom de língua estranha, da forma inteligível como ela é pronunciada, ou não, pelo seu conhecimento? Mas eu tenho que dar uma resposta primeiro pentecostal. Mas eu tenho que dar uma resposta primeiro pentecostal e depois o meu parecer. Senão fica só o meu lado. Então eu vou dar a resposta pentecostal, que todo mundo já sabe, é chover no molhado, mas só para vocês verem, né? Você está no canal Ricardo Oliveira. Muito obrigado por sua presença. Por favor, curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. O tema de hoje é: adquira também o curso de homilética do professor Leandro Quadros e aprenda técnicas de como pregar e dar estudos bíblicos com mais eficiência e de uma maneira a impactar a vida das pessoas. Prepare-se e prepare a sua igreja para proclamar o Evangelho de maneira sólida. Peça já o seu! Uma pergunta que eu quero falar para você é o seguinte: como você é muito estudioso, admiro seu conhecimento, nós sabemos que a Bíblia, em alguns pontos, ao se tratar do que você acabou de falar da língua estranha, né, o derramamento do Espírito Santo em Atos, lá dizem que falaram em dons de línguas. Ela diz que essas dons de línguas não eram estranhas da forma que a gente, assembleanos, fala. Eram idiomas. Em Coríntios, Paulo trata desse assunto também. E eu tenho alguma dúvida na questão da Bíblia, porque com tanto que a Bíblia que a gente lê, ela tem a tradução, não é exatamente original do hebraico. Na Bíblia, dá alguma brecha, alguma porta para a forma que a gente crê, a fé que a gente tem no dom de língua estranha, da forma inteligível como ela é pronunciada, ou não, pelo seu conhecimento? Para ser assim, ético e coerente, como eu falei, eu tenho que ser oportuno sem ser oportunista, eu tenho que respeitar o púlpito onde eu estou. É óbvio que eu não falo línguas como a glossolalia, mas eu tenho que dar uma resposta primeiro pentecostal e depois o meu parecer, senão fica só o meu lado. Então eu vou dar a resposta pentecostal, que todo mundo já sabe, é chover no molhado, mas só para vocês verem, né? A resposta pentecostal, ela diz o seguinte, que o falar em línguas estranhas é o falar em mistérios. É aquela pessoa que fala entre ele e Deus, é o falar em mistérios, e que Paulo ali em Corinto não proibiu, apenas colocou uma organização num dom que estava bagunçado, tá certo? E que o dom de Atos, você não pode isolá-lo ali, porque você também tem o final do Evangelho de Marcos, que diz que em meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpentes, etc, etc, etc. Você tem a palavra glossa. E que o próprio Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Então, tem a língua dos anjos, né? Essa é a explicação mais tradicional, e muitos irmãos pentecostais, quando estão ali, estão no êxtase do Espírito e sentem que querem falar línguas, e eu tenho que respeitar.
a fé dele, porque ele está fazendo aquilo com sinceridade do coração dele. Quem sou eu, Rodrigo Silva, para falar você não tem Deus na sua vida? Ainda que eu discorde teologicamente de você, eu não tenho essa autoridade, por favor, não é a sua intenção. Como eu falei com ele aqui, eu sei que não é a sua intenção, mas eu estou falando de propósito. Não tentem arrancar de mim algo que Deus não me deu a prerrogativa para fazer. E vou falar uma coisa até polêmica. Eu espero que não me apedrejem por isso. Alguém pode estar até no paganismo que eu não estou autorizado por Deus a dizer que aquela pessoa está entregue ao diabo. Porque às vezes a pessoa está no paganismo por ignorância. E eu dou exemplo bíblico do que eu estou falando. Naamã veio, foi curado por Deus, e quando ele voltou, o que o profeta Eliseu aconselhou? Quando ele falou, eu tenho um problema, que lá tem a hora de adorar o Deus. O que o profeta Eliseu falou? Não vai ter problema, não, pode continuar. Na hora que o rei fizer a oferenda, você adora o seu Deus. Até na Bíblia nós temos às vezes alguma diferença de usos e costumes. Paulo, por exemplo, achava que não deveria comer a carne sacrificada a ídolo. Então, Paulo achava que não tinha problema comer carne sacrificada a ídolo. Daniel não aceitou comer a carne do rei. E são dois homens de Deus, então, olha, usos e costumes. Eu tenho igreja Assembleia de Deus que as mulheres não cortam o cabelo e não usam joias. Aqui eu sei que vocês já usam. Então, quer dizer, a gente tem que entender que eu tenho que ter a minha convicção, ela não pode ser baseada no achismo, nem do assim diz o pastor, mas a minha convicção tem que respeitar o que pensa diferente de mim, tá certo? Então, eu já coloquei que tem essa diferença, eu coloquei a posição oficial pentecostal. Como eu, Rodrigo, interpreto? Eu acredito no dom de línguas, mas eu, pela minha leitura, de maneira muito respeitosa, irmãos, eu entendo, não sou o dono da verdade, que o dom de línguas que Deus prometeu à igreja seriam línguas humanas, idiomas humanos. Que a palavra que aparece ali é glossa para idiomas humanos. O único texto que Paulo fala de falar em línguas dos anjos, se eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Tem alguém que fala inglês aqui? Bem? Vem aqui para frente, por favor, um pouquinho. Quem consegue traduzir bem inglês? Então, tenha medo não, gente. Quem consegue traduzir? Delmar? Tudo bem, qualquer um que fala, está vindo aqui? Pega o microfone, por favor, meu irmão. Está no seu bolso aí, né? Tá, você tem um outro microfone com você? Empresta esse microfone para ele aqui, pastor. I would like to ask you to translate to the people a little testimony that I would like to give to them. Eu gostaria de testificar curto testemunho para os irmãos. When I was studying theology, quando comecei a estudar teologia, I saw in the Bible that God promised to give gifts for His people. Eu vi na Bíblia, que a Bíblia prometeu dar presente aos seus filhos, dádivas aos seus filhos. And I honestly made a prayer to my God. E eu honestamente orei ao meu Deus. I told to my God, I need to learn English. E eu falei para o meu Deus, eu tenho que falar inglês. Please, God, give me the gift of tongues. Por favor, Deus, me deu o dom de línguas. The same gift of tongues that you gave for the apostles during the time of the Pentecostals. O mesmo dom de línguas que você deu aos apóstolos durante o Pentecoste. But the problem is that I didn't have time to study English and to pay for a great course of English because it was so expensive. Mas eu não tinha o dinheiro porque era muito caro para pagar um curso de inglês. And do you know about the word colporteuring? Did you heard about the word colporteuring? Colporteuring. Colportagem. No? Colporteuring is to sell books on door by door. Colportagem? Comportagem é o mesmo que dizer que sell books
livros, door by door. porta a porta. And I was knocking at the door of old lady trying to sell my books. E eu bati na porta de uma senhora para vender livros. After made my prayer, remember that. After made my Depois prayer. que eu pude orar, And I request God, I would like to have the gift of tongues of the book of Acts because I need to preach in English. depois que eu orei e falei que eu tenho que falar inglês. And this lady told me, unfortunately, I cannot buy your books. E essa senhora falou que infelizmente ela não poderia comprar os livros. But I have here that my nephew left at my home a book of English for you. Mas eu tenho aqui um livro em inglês que eu deixo para você. There was a course of English of Reader's Digest magazine. Era um curso daquela revista Seleções. And I received as a gift from a pastor a Bible in English, a Revised Standard Version. And I received from a pastor a Bible in English. E eu recebi do meu pastor uma Bíblia em inglês. That night, I put on my knees Aquela noite eu me ajoelhei and I praised God because I received the gift of tongues. porque eu recebi o dom de línguas. Just me and the Holy Spirit and the books. Só eu, o Espírito Santo And the books e os livros during 20 days. durante 10 dias. 20 days, 20 days. When I was coming back to school, Quando eu estava voltando da escola, a long way of 24 hours since Belo Horizonte to Salvador, longo caminho de Belo Horizonte to Salvador, Belo Horizonte para Salvador. the driver asked us, please, we have someone here that could speak English. O motorista perguntou, por favor, tem alguém aqui que sabe falar inglês? I rose up my hand, Eu levantei a minha mão and I thought to myself, what am I doing? e eu What I'm falei, eu estou fazendo, eu estou falando. No, what I am doing? O que eu estou O que eu fazendo? estou fazendo? And at the bus, there were two Muslim girls. E no ônibus existiam Duas meninas muçulmanas dois meninos muçulmanos that don't speak Portuguese. que não falam português. I preached for her during 24 hours of the street. Eu orei por eles. Preguei. Eu preguei Para elas. Preguei para elas durante 24 horas Along the way, durante a viagem. Obrigado. Só para terminar, eu preguei para essas meninas em inglês todo o tempo. Elas aceitaram Jesus e daquele tempo até agora eu nunca tive uma aula de inglês. Eu tenho o dom de línguas. Não estou falando isso para exaltação própria, não. Eu acredito no dom do Espírito. Eu tenho dom de línguas. Deus me deu, mas não para minha exaltação, não para o meu envaidecimento, não para minha edificação, mas para pregar o Evangelho. Porque graças a Deus já preguei em vários lugares. Inclusive eu estava pregando na Nigéria esses dias e tinha um homem sentado assim, desse tamanho, quando eu sabia, era um dos reis da Nigéria. Então eu acredito, é assim que eu interpreto o dom de línguas. Mas
Mesmo que eu não fale línguas estranhas como os irmãos, isso não significa que eu não os considere sinceros a Deus na oração de vocês, que a minha oração foi muito sincera a Deus. Ficou claro isso aqui? Ficou claro? Eu queria saber o seguinte, na Bíblia, em Êxodo, tem os 10 mandamentos. E o 10º é o único que fala que guardará o sábado e santificá-lo. O quarto, né? O quarto, isso. Por que ninguém faz isso? Você já ativou o sininho de notificações? Faça isso agora mesmo. Acione a opção Todas as notificações e assim você não perderá nenhum conteúdo do canal. E não se esqueça de curtir o vídeo. O canal Ricardo Oliveira agradece. Ricardo Oliveira, proclamando as boas novas do reino. Lembre-se, a verdade sempre vence.